Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar assento, glorificando o nome de Jesus, enquanto eu vou tentar me encaixar no pedestal. Hoje a gente vai pregar graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Escreveu capítulo de número 13, primeiro versículo diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar aqui a minha alegria ao meu Deus por sua bondade, por sua misericórdia, e externar a minha gratidão e alegria por minha salvação e pela salvação da minha família. Louvar a Deus por estar aqui na sua casa e fazer parte desta igreja. Louvar a Deus também pela vida do anjo da igreja, o pastor Leandro, que tem sido não somente um pastor, mas um amigo. Falo isso com toda propriedade. Estou falando aquilo que estou vivendo e Deus sabe, Deus é minha testemunha, que as minhas palavras são verdadeiras. Louva a Deus, pastor, pela vida do Senhor, e isso atinge toda a sua família, pelo carinho, por toda a consideração, e também por todos os obreiros, que a gente tem feito uma amizade muito forte e verdadeira. Quero aqui agradecer a igreja e pedir a oração dos mesmos, pois eu não estou muito bem de saúde, essa semana foi bem forte, mas Deus, Ele está aqui no nosso meio e eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações. Quem sabe Ele não vai falar da maneira que você quer, mas Ele vai falar aquilo que você necessita. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus escreveu. Enquanto os irmãos procuram, eu vou tomar um pouco de água, porque a garganta está seca. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda ou funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe:
porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele ou a eles não lhes é dado. Amém? Amém. Irmão, o texto que nós lemos aqui está falando da parábola do semeador. A parábola do semeador é mais de alguns ensinamentos que o Filho de Deus veio aqui nessa terra e ensinou aos homens a maneira como podemos adorar a Deus, os princípios de como Deus recebe a nossa adoração, os costumes que regem o reino dos céus. E aqui na parábola do semeador eu me pego vendo Jesus sair da sua casa e ir para a beira da praia. A Bíblia diz que quando ele chega na beira da praia, cerca-se uma grande multidão, de sorte que Jesus entra dentro de um barco e dali começa a ensinar aquela multidão. Tenho comigo que quando Jesus coloca no seu coração a falar da parábola do semeador, eu com certeza entendo que Jesus observa a multidão que lhe cerca. Jesus observa que ao redor dele tinha muita gente, para que ele inicia a parábola do semeador. Observe que quando Jesus começa a falar da parábola do semeador, ele destaca 4 coisas. Primeira, ele fala que um homem começa a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho. Porém, as aves do céu veio e começou a comer a semente que caiu. A outra parte caiu na beira ou entre pedras. A Bíblia diz que ela não cresceu. Por quê? Porque ela foi queimada pelo sol e não teve propulsão de crescimento, porque o sol veio e começou a queimar, pois não tinha raiz. A outra semente, ela caiu entre os espinhos. A Bíblia diz que Jesus começa a dizer que os espinhos cresceram juntamente com ela e ali sufocou a semente, ao ponto que deixou a semente infrutífera. Mas a Bíblia diz que Jesus fala da 4ª semente. A 4ª semente, ela cai numa boa terra e ele começa a dizer a proporção dos frutos, dizendo: a um ele produz 100, ao outro produz 60, ao outro produz 30. Ou seja, na terra boa a semente produz pouco ou muito, mas ela produz, porque a terra onde ela caiu é boa. Então observe, eu entendo que quando Jesus começa a falar a parábola do semeador, eu observo Jesus analisando o povo que estava ao seu redor, e observa que ali tinha pessoa de coração duro. Ali tinha gente que estava ali somente pela emoção. Os nossos dias também são a mesma coisa que acontece. Quantas pessoas chegam aqui muito alegres, muitas das vezes chegam aqui na casa de Deus cheio de problema e colocam no seu coração: eu vou na casa do Senhor porque ali tem um Cristo que cura, ali existe um Cristo curador, ali existe um Cristo curandeiro. Mas quando começa a vir a dificuldade na vida, ele se afasta. Sabe o que é isso? É a semente na beira do caminho, não tem raiz, por isso que se afasta. É por isso que se afasta. Então, quando eu começo a observar e ver Jesus falando a respeito e dando esses exemplos, que na casa ou aonde ele estava havia vários tipos de pessoas, ele começa a observar e começa a falar da parábola do semeador. Mas a primeira lição aqui que eu quero trazer aos nossos corações, e esses são alguns conselhos de Deus para a nossa vida,
E se a gente colocar em prática, eu acredito que a sua vida com Deus não será a mesma, que a sua vida com Cristo não vai permanecer do mesmo jeito. A primeira lição que eu aprendo aqui com o semeador é que o semeador, sendo a pessoa de Cristo, a semente sendo a bendita palavra de Deus, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. A primeira coisa que eu aprendo, para eu poder semear a palavra de Deus aí neste mundo aí fora, eu preciso tomar um posicionamento, se levantar, se colocar na posição e fazer a vontade de Deus. Me desculpe, mas eu tenho que falar. Preciso sair de frente da Netflix. Preciso me levantar e dizer como o profeta Isaías, quando se colocou na posição de pecador, dizendo, ele ouve uma voz dos altos céus dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele agora estava purificado, pronto, na posição, levanta a mão e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Não pense eu, não pense você, que o meu Cristo pagou um preço a qual nós nunca valeríamos, para nós somente estar sentado nessa cadeira. Não, Ele disse, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Seja o nome de Jesus. Ele conta com você. Você não precisa estar com o microfone na mão. Ela é baracamassuri kamanai. É de baracamassuri kandarabadagase. Você já observou que o seu campo de trabalho, sua área de trabalho é um campo minado, um campo missionário, melhor dizendo, para você poder pregar o Evangelho? Você já observou que a faculdade a qual você está cursando é só um estágio, é só um campo que Deus te colocou lá para você poder lançar a semente? Deus conta com você. Jesus, como semeador, Ele deu o maior exemplo. Saiu da sua casa. Estou falando lá do céu, viu? Saiu da sua casa. Não tinha necessidade alguma, mas Ele veio aqui a esta terra. Hoje você está aqui dentro porque alguém te semeou. Alguém plantou essa semente aí. E as primeiras pessoas que eu vejo Jesus semeando, após o batismo por João, a Bíblia diz que Jesus sai das águas, depois da confirmação do céu, que uma voz dizia, eis aí o meu filho, em quem me comprazido. A Bíblia diz que ele sai. João diz, olha, pode seguir, porque aquele que eu disse que é mais poderoso do que eu, está ali. Os discípulos começam a seguir. Jesus olha para trás e pergunta, o que queres? Ele disse, onde tu moras? Ele disse, segue-me. Ele já estava semeando. Ele encontra Pedro e João, estava ali, junto com seus familiares pescando. Jesus lança a semente e agora arrasta ele. Encontra Tiago e João consertando as redes. Jesus está encontrando muita gente consertando a rede, te chamando. Larga tudo e segue-me. Essa é a semente que ele plantou. Mas de repente ele entra num lugar qual ninguém queria entrar. Capítulo 4 de João, a Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Samaria, numa cidade chamada Sicar. Samaria era lugar onde judeus não passariam de maneira nenhuma. Mas ele disse, eu vou passar lá porque tem uma alma que está precisando de mim. A Bíblia diz que ele para o meu dia na beira do poço de Jacó. A mulher chega para tirar água e, para surpresa dela, ela vai até o poço, mas encontra a fonte de águas vivas.
a fonte de Deus estar aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ele lança semente para ela. Ela agora aceita a palavra e sai gritando: Deus depende ou precisa de você. Você foi semeado nessa noite para poder fazer a diferença de muitos que estão lá fora. Deus conta comigo, Deus conta com você. A guerra ainda está sendo travada. É por isso que Ele brada nessa noite dizendo: eu conto com os guerreiros. Cadê os guerreiros de Deus que estão aqui nessa noite para fazer a diferença para a glória do nome de Jesus? Então, o primeiro ponto que eu aprendo aqui é que eu preciso me colocar na posição. Quem sabe esse ano está se passando, eu até esqueci, quero fazer menção agora. Louvo a Deus, tinha colocado na lista de agradecimento, mas eu esqueci. Última sexta-feira do ano, para mim é uma honra muito grande e o privilégio de pregar, e ainda por cima ser a última sexta-feira. Quem sabe você chegou aqui e disse assim: eu acho que eu não fiz tanto que eu precisava fazer este ano. Então Deus está te dando a oportunidade. 2020 está na porta para você encher o seu celeiro de semente e sair por aí dizendo: olha, Jesus salva, Ele batiza e leva o homem para o céu. Então o primeiro ponto que eu aprendo é esse: eu preciso me dispor. Muitas das vezes eu tenho até muita semente, porém eu não tenho tanta disposição para poder plantar, porque a área do plantio não é fácil. Quem trabalhou no campo, ou quem sabe um pouco como é de agricultura, sabe que não é fácil. Obrigado. Sabe que não é fácil, mas Ele conta contigo, porque aquele que chamou, aquele que te chamou é fiel. Ele é fiel para te dar força para continuar, para ir até o fim. Amém? E a Bíblia diz, o segundo ponto que eu quero aplicar aqui é o seguinte: é que a semente, ela é boa. A semente é boa. Aí você me pergunta: mas presbítero, a semente é boa, mas por que foram 4 tipos de terreno e só um conseguiu frutificar? Eu te respondo: porque o problema não é na semente, o problema é no solo. Aí você pergunta assim: mas eu prego tanto, mas meu pai não se converte. Eu prego tanto, mas meu filho continua nas drogas. Eu prego tanto, evangelizo tanto, já estou perdendo até a esperança. Mas Deus te diz aqui nessa noite, Deus está falando ao coração de alguém, que o problema não é a semente. Ou seja, continue a pregar, continue a evangelizar, não perca o seu ânimo, porque o problema está no solo. Observou que Jesus falou de 3 tipos de solo? Vamos deixar o 4 para o final, porque o último solo é o melhor. O primeiro solo, ele fala do caminho, a semente que caiu à beira do caminho. E lá na frente ele vai dizer o que significa isso. A semente à beira do caminho, Jesus fala que é aquela pessoa que logo recebe a palavra, chega na igreja bem alegre. Rapaz, Jesus falou comigo, fez promessa e tudo, mas a dificuldade, a primeira dela, ele já sai da igreja.
Sabe por quê? Porque ele disse que as aves do céu comem a semente. E a representatividade da ave aqui é o próprio diabo. Então Jesus depois fala da semente quando cai no meio de pedras. Ele diz que a semente ele nasce, porém, tem uma observação, ela nasceu, mas ela não cresceu. Por quê? Não tinha terra profunda. Tudo bem. O sol veio e queimou. Beleza. Desculpa o palavreado. Mas o problema maior, sabe qual era? É porque não tinha raiz. Porque uma semente que tem raiz é igual aquela casa que Jesus falou, dos dois alicerces. O homem prudente, ele edifica sobre a rocha. E o homem insensato ou louco, ele edifica sobre a areia. Os problemas vieram ambas casas. A chuva, correu rios e soprou vento. Mas o que foi que aconteceu com as casas? Quem estava firmado na rocha, ela não se abalou. Por quê? Porque aquele que está firmado em Cristo, pode vir o que vier, pode cortar a cabeça, mas ele não larga porque ele está firmado na rocha. Então é isso que Jesus está falando. A gente estamos vivendo um evangelho de facilidades. Vem que é tudo beleza. Está tudo tranquilo, não tem problema. Cristo já levou sobre si tudo. Esquecendo que o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflição. Mas ele também disse: tem bom ânimo, porque quem está comigo, ele passará pela tribulação, ele passará por tribulações, mas não será abalado. É igual o Salmo 121: elevo meus olhos ao monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e fez a terra. Então, quando Jesus fala aqui da semente entre pedras, ele fala daquelas pessoas que vêm para a igreja, mas não tem raiz profunda. Depois ele fala da semente que entrou ou caiu entre espinhos. A semente entre espinhos são a representatividade das pessoas que vêm para o evangelho, porém não conseguem largar a vida luxuosa, as coisas desse mundo. Sufoca a palavra, e a palavra muitas das vezes se torna infrutífera, ou a semente, é como eu falei, não por causa da semente que é a própria palavra, mas por causa do solo. O solo que aqui é o coração do homem, ao qual Jeremias fala que ele é enganoso. E Salomão, quando fala do coração, ele diz assim: olha, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração significa veda ele, tranca ele. Se fosse possível, coloca 7 chaves, mas não deixa nenhuma brecha, porque ele tem que ser guardado pelo eterno Jesus, que me comprou e que te comprou, para a glória do nome dele. Mas eu louvo a Deus porque caiu a quarta semente numa boa terra. E esta terra eu estou olhando para ela aqui. Ela é baracamaçônica. Esta é a semente que caiu em uma boa terra. Agora não lute, não brigue, não competa, compita, não queira competir, porque um vai produzir 100, o outro vai produzir 30, o outro vai produzir 60, 40, não importa. O importante no reino de Deus é produzir. Produza. Se vão achar ruim, se vão ficar birrento, não interessa, porque aquele que te chamou te está dando condições para você produzir no reino de Deus.
Produção. É interessante isso, irmão. Porque eu já vi caso de gente ficar com raiva porque um irmão estava produzindo, porque um irmão estava fazendo a obra de Deus. Deus estava depositando nele a graça, Deus estava depositando nele a unção, e a produção ela vem. Jesus falou no capítulo 15, dizendo de João: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós sois o ramo. Toda árvore que está em mim, que não dá fruto, é cortada. Cuidado, você que não produz, cuide em produzir. Meu Deus. Você que ainda não produziu, ainda tem chance. Mas não queira impedir o crescimento dos outros, não. Porque o lavrador está com seus olhos estendidos para a sua igreja. E ele tem ciúme, viu? Aí a Bíblia diz que Jesus continua: sim, eu sei, Senhor, mas aquele que não dá fruto é cortado. E aquele que produz? Limpa ela. Para quê? Para que produza mais. Se você está produzindo, continue, porque hoje Deus está te limpando. O ano de 2020 está para chegar e você ainda vai produzir mais para a glória de Deus. Eu estava lutando para não pregar hoje, não? O Senhor tem me dado essa palavra já faz alguns dias. É uma palavra um pouco diferente para uma sexta-feira forte, né? Mas o Senhor fala nos nossos corações, dizendo: tem semente, tem cesto. Se tem, eu vou abrir as fronteiras. Oh glória! Estou eu abrindo as fronteiras da seara. Estou eu, Deus, nessa noite falando em meio da minha igreja, dizendo: estou eu ampliando as fronteiras da seara. O campo pode estar pequeno, mas eu estou alargando as tendas, assim diz o Senhor. A Bíblia diz que Jesus teve um encontro com Saulo. Estou dentro do contexto. Teve um encontro com Saulo, que ainda não era Paulo, era Saulo, perseguidor, matador de crente, brabo, como diz lá no Nordeste, arretado. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro dele. Sabe por quê? Porque Jesus precisava ampliar. Sabe onde está esse projeto aqui da semeadura? Antes da fundação do mundo, os judeus não entenderam. Jesus falou para Pedro, ou para o seu discípulo: não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para quê, Jesus? Para ser minha testemunha, semear. Jesus não chamou ninguém somente para estar de boniteza, não. Quando ele fala para ser minha testemunha, ele está falando de pregar. Ele está falando de plantar. Para ser minha testemunha onde? Jerusalém. Sim. Judéia, Samaria. Tá bom, aqui tá bom. Até os confins da terra. Os judeus, quando falaram Jerusalém, Judéia, Samaria, tudo bem. Samaria ainda vai, mas os confins da terra, aí é o que está. Porque eles não queriam sair de dentro de Jerusalém. O Espírito desce, e a Bíblia diz que ele continua dentro de Jerusalém. A primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas, e eles continuavam dentro de Jerusalém.
Capítulo 4 ou capítulo 3, o coxo, desde nascença, recebe a cura. No 4, os discípulos vão presos. E eles continuam dentro de Jerusalém. E Jesus querendo a semeadura aumentar. E eles dentro do ciclo de Jerusalém. Não queria sair. Jesus fala com um homem chamado Cornélio, capítulo 10. Vai lá, lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, tem um homem chamado Pedro, ou Cefas. Este tem palavra de salvação. Pedro estava no terraço quando viu a imagem, ou a visão, dizendo que alguém vinha chamar ele. Ele vai. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele fica muito espantado, porque quando ele começa a pregar, o Espírito Santo, ele se derrama sobre toda a casa de Cornélio. Sabe o que era isso? Deus está falando: sai de Jerusalém, rapaz, vai pregar a palavra lá fora, sai do conforto, rapaz, eu te chamei, não foi para estar dentro de casa. Jesus está falando conosco. Pelo menos comigo ele está falando. Não sei com você, mas comigo ele está falando aqui. Aí a Bíblia diz que ele ainda continua em Jerusalém. No capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com Saulo. Os discípulos saíram um pouco dos perímetros de Jerusalém por causa da perseguição, da ordem que foi dada por Saulo, das cartas que ele pegou. Mas quando chega no capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Juro-te é recalcitar contra os aguilhões de Deus. Ele, quem é? Sou eu, Jesus, é quem tu persegues. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Judas. E na casa de Judas ele fica junto com alguns soldados. E diz as Escrituras que o Senhor aparece em visão a Ananias. Dizendo a Ananias, ele fala: Senhor, que eu estou aqui. Ele disse: olha, vai até na rua chamada direita, na casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo, ele é da cidade de Tarsos. Vai para lá. Ananias, ele pede: Senhor, muito eu tenho visto falar mal deste homem, não é coisa boa. Em outras palavras, Ananias estava dizendo ao Senhor: Senhor, esse cara não presta. Ele vou trazer para o dia de hoje, eu tenho que conjecturar e trazer para a sua mente, poder imaginar o que é que Jesus quer falar aos nossos corações. E ele começa a dizer: Senhor, ele é traficante, ele não presta, é matador, é estuprador. Eu soube da fama dele, ele tem autoridade para nos prender, para mandar a gente de volta. Jesus fala para ele: vai, porque eu vou te mostrar o quanto há de padecer. Ou seja, eu vou levantar um homem. Se um não quer sair ou fazer o que eu estou mandando, levantarei outro. Jesus vai levantar gente que tem disposição para fazer a sua obra. Glória a Deus. Cuidado, Deus te chamou. Eu acredito nisso. Deus te separou, falou com você, até usou profeta em visão e sonhos. Mas se você não quiser fazer a obra dele, fica tranquilo, porque a obra dele não para. Sempre vai ter outro que ele vai levantar para fazer a sua vontade. Então Jesus precisou levantar Saulo para poder ramificar a igreja. E hoje nós estamos aqui, a semente boa, né? Para podermos encerrar, que o tempo não espera. A última lição que eu quero trazer para a nossa vida está registrado no verso de número 11, que diz assim: e ele respondeu e disse: porque a vós é dado o conhecer dos mistérios de Deus, ou do reino de Deus, a eles não. Olha que interessante. Aqui eu entendo que quando os discípulos, ele pergunta a Jesus por que é que eles falavam, ou ele falava por parábola. Mestre, por que o Senhor fala dessa maneira?
eu não entendo. Lucas vem dizer que os discípulos também não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus parece que estava falando coisa de outro mundo. Quando ele começa a falar de semente, parábola, caminho, espinho, pedras, ninguém estava entendendo nada. Aí Jesus chama eles, e se você observar, aqui não é somente os 12. Quem perguntou não foi nenhum dos 12, ou segundo Lucas que escreveu. Lucas relata que foi um dos discípulos, fora os 12. Chegou para ele e disse assim: por que falas por parábola? Jesus chega e disse assim: olha, porque a voz é dada. E quando Jesus fala isso, eu entendo que Jesus está dizendo: olha, as coisas de Deus, os mistérios de Deus, eu dou a quem eu quero. Aqui existe uma seleção de Deus para a nossa vida. A quem Ele quer dar, Ele dá. E acabou-se. A chamada dele, é Ele que escolhe, é soberana. Capítulo de número 3 do Evangelho segundo Marcos escreveu. Só quem relata é Marcos. Capítulo 3, versículo, se eu não me engano, versículo 2. E ele chama para si, quando sobe ao monte, quem ele quer, e acabou-se. Então quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Não importa que não estão gostando, você só tem a compreensão que Deus te chamou, te escolheu, e você é um semeador na sua obra, para a glória do nome do Senhor. Pode ficar de pé em nome de Jesus, com a autorização do nosso pastor, que eu gostaria de fazer uma oração. Uma oração por nós, para que Jesus nos dê a capacidade